Começar. Bom, irmãos, conforme foi anunciado, né, nós estaremos falando aí neste culto da família. É uma questão tanto quanto polêmica, né? Com tantas coisas que têm acontecido no mundo, principalmente nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo de pandemia, é algo de amplitude mundial, né, irmãos? Então, eu achei bem oportuno estar falando sobre isso, porque tantas coisas têm acontecido e tudo foi previsto. O próprio nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, de antemão, ele já nos deixou assim avisados, né, de que haveria terremotos, haveriam pestes, né, e ainda nos diz que ainda não seria o fim, mas já é o princípio daquilo que está por vir. Então, em meio a tantos tsunami, né, até um tempo atrás, não acontecia isso daí. Eu nunca tinha ouvido falar de tsunami, até que aconteceu aquele que trouxe aquela tragédia tão grande lá no Japão, né, onde nós tomamos conhecimento de mais uma catástrofe, né, que é o tsunami. Assim como tantas fomes acontece no mundo, sempre aconteceu, continua acontecendo, por mais que os governantes tentam de alguma forma acabar com a fome no mundo, mas o fato é que isso tem, inclusive, aumentado, né? Então, é um tema tanto quanto polêmico, porque, principalmente aqueles estudantes de filosofia, um dos pontos que eles se agarram para querer questionar as coisas espirituais é sobre isso daí. Tanta desgraça na Terra, né? Tsunami, pandemias, fomes, e onde estava Deus, né? Então, eu quero falar sobre isso daí. Em meio a tanta desgraça, já que o nosso Deus é um Deus de amor, o Deus que foi revelado em Jesus Cristo, o Deus que nos ama, que ama inclusive o pecador, né? Como que tudo isso acontece? Em meio a aquelas questões ligadas, inclusive, da tragédias causadas pelo próprio homem, no caso, o Holocausto, né, é um exemplo disso. Sabe, irmãos, como que tudo isso foi permitido, né? Como que foi possível, né, ter acontecido essa questão do Holocausto? Eu fiz uma apresentação aqui para facilitar um pouco o entendimento daquilo que eu quero passar para os irmãos. Eu quero ver se eu consigo colocar aqui na tela, tá, irmãos? Eu vou ver se ajudar, tudo bem. Se não ajudar, eu venho com a pregação sem esta apresentação, tá? Mas eu creio que a apresentação vai ajudar um pouco o nosso entendimento. Pastor Hélio, tá tudo certo aí? O pessoal tem visto Dá para ver, sim. Tudo bem. Então, falando sobre catástrofes naturais, né? Essas catástrofes naturais, elas ocorrem, né? Já é colocado como natural, por quê? Porque é alguma coisa que acontece aí em termos de leis da natureza que faz com que isso venha a acontecer e trazer um prejuízo aí para o homem, para a humanidade, né? Então, o que acontece? No caso, né, dos terremotos, por exemplo, é um deslocamento daquelas placas, né, as placas tectônicas, né? Essa acomodação das placas faz com que esse terremoto venha a existir. E estudos comprovam que essa acomodação ela é necessária para que haja vida no planeta, né? Mas, por outro lado, causa terremoto. E esse terremoto e os terremotos são responsáveis pela morte de milhares e milhares de pessoas, né? Aqui eu coloquei, dentre as catástrofes que mais marcaram a humanidade, né, nós temos aqui, lá, a 79 depois de Cristo,
a erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia, né? Então, existe esse registro, né? Que é a cidade que recebeu, inclusive, as cinzas vulcânicas, né? Que são cinzas corrosivas, que causou muitas mortes, né? Morte de centenas de pessoas. Então, tem esse registro aí em Pompeia, né? E temos um terremoto também em 1906, em São Francisco, também foi responsável pela destruição de 80% da cidade. Tá? Foi um terremoto na magnitude de 7,8 graus da escala Richter, né? E cerca de 3 milhões de mortes e 250 mil desabrigados. Então, por que eu estou passando isso daqui, irmãos? Nós podemos observar o seguinte, que uma ação da natureza, algo de origem até prevista, né, natural, leva milhares de pessoas à morte. Dentre essas pessoas mortas, ali tem crianças, né, tem idosos, ou seja, são pessoas que inocentemente são ceifadas, né, deste mundo. Temos também um registro aqui de 1971, que é a inundação do Rio Amarelo da China. O Rio Amarelo da China é o segundo maior rio da China. Foram 4 milhões de mortes que aconteceu através dessa catástrofe, né? Então, se a gente continuar aqui, tem os ciclones na Índia de 1970, que matou 500 mil de pessoas. Então, isso vem acontecendo aí ao longo da história, né? E tem sido algo que muitos questionam. Onde estava Deus em meio a tanta desgraça? Já que o nosso Deus é um Deus de amor. Tem um terremoto de 2010, que é algo mais recente, lá no Haiti, que morreram aproximadamente 200 mil pessoas. 1,5 milhão de desabrigados. Temos também o tsunami, né? Conforme já havia dito, em 2011, que aconteceu no Japão, essa tragédia, que foi um sismo de 9 graus da escala Richter, né? Ondas de 4 metros que destruiu o litoral nordeste do Japão. Então, em meio a tanta desgraça, sabe? Tem também desastres causados pelos homens, né? Quantos incêndios, né? Provocados aí pelos homens. Nós temos aqui no Brasil mesmo, no ano passado, ocorreram vários incêndios, né? Isso aí trazendo morte aos animais, né? Temos também, no caso aqui, que é muito discutido e conversado no nosso tempo, que é a emissão de CO2 na atmosfera, né? Além de outros gases. No caso, essa emissão de CO2 é causada pelo homem, e isso daí há muita controvérsia, mas o que a maior parte aí do estabelecimento científico tem dito que esse CO2 tem causado um aquecimento, né, global. Há questionamento entre cientistas, mas que o fato é que há mudanças climáticas. Isso é que a gente tem ouvido e tem sido difundido principalmente pela grande mídia, né? Essa questão do aquecimento global. Eles estão prevendo o quê? Catástrofes, né? Pelo fato da Terra estar aquecendo, as geleiras serem derretidas e trazer inundações aí nos litorais aí do mundo afora. Há controvérsias com relação a esse aquecimento global, mas isso é o que tem sido passado aí para a sociedade, né? A questão desse aquecimento global ou mudanças climáticas. Outro fato também, né, que são os genocídios. São homens, líderes que têm provocado
esse desastre, né? Esta catástrofe que são os homicídios, que é a matança de muitas pessoas. Então, onde estava Deus quando Hitler ali estava determinando o genocídio? Eu cito aqui alguns, né? Eu tenho o Holocausto, o genocídio cambojano, o genocídio armênio, a era stalinista da Rússia. Eu acho que vai ser muito importante, irmãos, eu poder estar passando aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero ver se eu consigo passar aqui para vocês alguma coisa a respeito desse genocídio, que eu acho muito importante, porque muitas das vezes esses genocídios, eles ocorreram, por quê? Porque é o homem querendo se passar por Deus, né? Existe um livro que se chama Livro Negro do Comunismo, que tem relatado, né, por causa de uma ideologia, né? Qual que é o pensamento? O pensamento seria o quê? Conseguir um mundo melhor, para ir no futuro nós termos um mundo melhor. Então existem líderes políticos que eles acreditam ter a fórmula para que possamos ter aí no futuro um paraíso aqui na Terra, né? Eles têm esta fórmula de conseguir esse paraíso. Então, em nome disso, o que acontece? Aconteceram verdadeiros genocídios, né? Onde aqueles que questionavam a questão deste mundo melhor do futuro foram mortos, né? Eu até vou passar aqui para vocês, que eu acho que é interessante, já que nós temos vivido aí problemas de ordem política, né? Hoje a política está muito... A nossa sociedade tem dado assim, tem valorizado muito as questões de ordem política. Bom, eu vou dar uma passada rápida aqui, irmãos, com relação aos genocídios. O Livro Negro do Comunismo, né, de Stefan Courtois, que ele fez uma compilação daquilo que aconteceu em termos dos genocídios causados por causa de um movimento político. Tá, irmãos? Aqui eu coloquei, tá, como comunismo, mas só que todos os líderes que não conhecem, tá, ou procuram ignorar a moral cristã, que a moral cristã ela prevê o quê? A recuperação do homem, né? A moral cristã, ela, conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela deixa muito claro que o homem, por pior que ele seja, tá? Por mais terrível que ele seja, por pior crime que ele tenha cometido, há condições dele se recuperar disso daí. Porque a palavra de Deus nos deixa claro, o Senhor Jesus deixou claro que necessário é nascer de novo. Há uma chance, há uma oportunidade para que esse homem venha ao conhecimento da verdade, ser transformado pelo Espírito Santo que está aí disponível na vida de todo aquele que crê. Então, o Evangelho nos deixa muito claro, independente daquilo que o homem tem praticado, existe a condição aí do perdão e a transformação, né, desta pessoa. Tá? Por isso que nós cristãos, nós somos contra a pena de morte. Por que nós somos contra a pena de morte? Porque nós acreditamos na recuperação do homem, né? E então, independente, qualquer homem que ele ignora a moral cristã, que a moral está relacionada em oferecer outra face,
que a moral está relacionado em não querer destruir o seu inimigo, mas amar o seu inimigo, ele está sujeito, sabe, a ser influenciado e trazer aí mais tragédias na Terra. Então, no caso, foram mais de 94 milhões de mortes, né? E isso aqui em tempo de paz, tá? Não é que, no caso, a União Soviética ele matou os inimigos, né? Através de uma guerra, não é isso, em tempo de paz. Foram 20 milhões na União Soviética, 65 milhões na República Popular da China, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão nos Estados comunistas do leste europeu, 150 mil na América Latina, 1,7 milhões na África, 1,5 milhões no Afeganistão, 10 mil mortes resultantes das ações do movimento internacional comunista e de partidos comunistas fora do poder. Então é isso daí. E a pergunta, ela continua, né, irmãos? Onde estava Deus em meio a tanta desgraça, tantas mortes, quantos inocentes, né, inclusive crianças, que morreu em meio a tanta desgraça, né? E com relação a esse livro, sabe, irmãos, o livro negro do comunismo, aqui fala os motivos, né, o que levou essas pessoas aí a serem assassinadas, né? Como que elas foram assassinadas. Então, aqui fala, muito foi através de fome, né? Houve uma grande fome na Rússia em 1921, foi 5 milhões de pessoas mortas, que morreram por causa da fome, né? Houve também um genocídio de 10 milhões de ucranianos, né? Foram 2 milhões de outros que foram causados por causa da fome que foi acometido aí na União Soviética. Ou seja, muita desgraça, né, irmãos? Aconteceram não apenas através da ação da natureza, as forças naturais que tem assolado em muitos países, através das tempestades, dos terremotos, do tsunami, onde tem ceifado muitas almas, muitas vidas, mas como também os homens que, pela influência, né, que sabemos nós, maligna, esses homens fizeram aí um serviço, né, para Satanás de ceifar muitas almas. Então, onde estava Deus? Esta é a pergunta, né, irmãos, que não quer calar, né? E essa pergunta é muito utilizada por filósofos, aqueles filósofos que são ateus, né? Um dos argumentos deles é esse daí. Olha, se há tanta desgraça, né, no mundo, e se Deus ele permite essas desgraças, e se Deus é bom, então há maldade na Terra, então Deus não existe, né? Então esse daí é um pensamento falacioso, porque conforme eu digitei isso daí, quando é permitida a maldade humana acometer-se sobre inocentes, pode até colocar em dúvida se Deus é bom ou não, mas querer dizer que, por esse fato, Deus não existe é uma afirmação falaciosa. Então, o máximo que eles podem querer inferir é que Deus não é bom, né? Porque Deus permite tanta e tanta desgraça nesta terra, né? Por quê? A existência de Deus já não é uma questão filosófica, né, irmãos? Porque, na verdade, existe
muitos argumentos, né? Existem muitos argumentos que corroboram para a existência de Deus, conforme nós temos aí nas terças-feiras falando sobre isso. Nós já vamos estar no 4º estudo sobre a existência de Deus. Terça-feira eu vou concluir aquela parte lá relacionada à biologia, né, o darwinismo. Então, são muitos argumentos de natureza, de ordem científica, dentro do campo da ciência, que tem comprovado, deixado muito claro a existência de Deus, né? Então, a filosofia, ela tem aqueles que não acreditam na existência de Deus, eles têm tido muito problema com relação ao argumento da contingência, né? Também o argumento cosmológico e o argumento teleológico. São argumentos que a filosofia não consegue responder, tá? Por que existe a contingência, né? E o argumento cosmológico. Esses argumentos, depois nós podemos tratar, né, falar um pouco sobre isso daí, tá? O argumento, só para você ter uma... o argumento cosmológico está relacionado com o Big Bang, né? Tudo que começa a existir possui uma causa, tá certo? O universo existe, começou a existir. Então, existe uma causa primeiro para a sua existência, tá? Então, basicamente, o argumento cosmológico é este, né? O universo existe, tá certo? O universo, se ele existe, ele veio à existência, porque ele não é eterno. A própria ciência mostra que ele não é eterno. Se ele não é eterno, existia um momento, aí nós já entramos para o argumento da contingência. Quer dizer que o universo ele não tinha necessidade para que o universo viesse a existir. Tá? A existência do universo não é algo necessário. Tá certo? Então, se ele veio a existir, algo que não é necessário veio a existir, porque ele foi deliberadamente alguém, né, de forma deliberada, fez com que esse universo viesse a existir. E esse alguém, né, para ele definir se o universo deva existir ou não, tem de ser algo pessoal, tá? Não é uma energia cósmica, não é nada. Então tem que ser algo pessoal. Muito boa argumentação. Para ele, né, conforme a vontade dele, fazer com que aquilo que não tinha necessidade de existir venha à existência. Tá? Então, é basicamente isso, esses três argumentos. Tem também o argumento da moral, né? A origem da moral só pode ter vindo, porque a moral, os valores morais e obrigações morais são objetivos, não é subjetivos. Existem esses valores, né, e obrigações morais. Então, isso daí não veio da natureza, isso daí veio de algo transcendente. Então, são argumentos que os filósofos que não acreditam em Deus têm muita dificuldade de estar argumentando sobre isso daí. Eu quis colocar isso daí para vocês, porque questionar se Deus é bom ou mal é uma coisa. Agora, pelo fato de dar a entender que Deus é mau, Deus não existir, isso daí é algo falacioso. Então, a gente dando seguimento aqui, Deus do Velho Testamento não apenas permitia, como também incitava e ainda participava, tá certo? Destas catástrofes, né? Através das mais duras maldições. Então, é o seguinte, quando nós fazemos uma leitura fora do contexto, o que acontece? Né? Quando nós fazemos esta leitura, nós observamos muita, vamos colocar assim, muita maldade da parte de Deus, tá certo?
através de duras maldições. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, eu vou até pedir para o pastor Hélio colocar aí na tela. Deixa eu voltar aqui esse versículo. É interessante da gente estar lendo esses versículos. Deixa eu achar aqui os versículos, tá? Então, Deuteronômio 28:15. Eu vou voltar aqui para o pastor Hélio colocar na tela. Deuteronômio 28:15. Um minuto, estou... Está aí. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Vamos olhar aí o 20. Deuteronômio 28:20. Eu vou ler até o 24. Deuteronômio, olha só. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência. Tá aí, irmãos. Pegar em ti a pestilência. Então, quer dizer que existem doenças, pestes, tá certo? Que procedeu da onde? Da onde procedeu aqui no caso? Né? Lá do próprio Deus, tá certo? Até que te consuma da terra a que possas possuir. Né? O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crescimento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Né? E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Então, isso daí nota o quê, irmãos? Intempéries no ambiente, problemas, né, de natureza ambiental. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. Olha aí, irmãos, a seca, né? Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Então, a gente tem notado o seguinte, tá? Que no caso aqui no Velho Testamento, né, Deus, o Senhor, quando ele aparece com as letras em minúsculo, esse Senhor, no caso, é Jeová. Tá? Então, o que acontece? Isso daí era algo que acontecia, né? Através de maldição sobre o homem, vinha todas estas enfermidades, essas doenças. Quando você lê lá em Deuteronômio, você vai ver, tem coisas ali terríveis, que eu vou te falar a verdade, viu? Tem coisas que às vezes eu vou ler, eu pulo, sabe? Eu pulo um ou outro versículo, porque nós passamos a sentir mal, né? Mas o fato é que isso acontecia através de uma maldição que vinha de seres espirituais, né? E nós conhecemos, através da palavra de Deus, aquela reunião que no caso Jeová fazia, que colocavam os seres espirituais à esquerda e à direita, era onde eles decidiam o que ia acontecer aqui na Terra, né? Por convenção, era determinado que viria a acontecer aqui. E muito dessas catástrofes, né, a Bíblia nos dá a entender que tinha a mão de seres espirituais, né? Quando nós lemos lá também no Deuteronômio 28, vamos ver também o 32 e 33. Eu vou pedir aí para o pastor Hélio colocar Deuteronômio 28, 32 e 33. 32 e 33 diz assim, ó, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e teus olhos o verão,
e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Então, você nota que eles seriam subjugados por outros povos, né? Olha aí também, pastor Hélio, o 47 também. 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome. Espera um minutinho, entrou uma interferência aqui. Deu uma interferenciazinha aqui. Tá. Com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. Nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Vamos ler também o 59, tá? Para a gente finalizar essa parte aí, né? Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Então, lá no Egito, o que aconteceu? Teve as pragas do Egito, né? Lá no Egito, teve aquelas saraivas do Egito. Vamos ler lá em Êxodo 9, 18 a 19. Então, eu estou passando esses versículos, irmãos, para vocês. Esse versículo é algo que está escrito, né, na Bíblia, está escrito aí na Palavra de Deus, nos deixando claro que existe também, além das questões aí, essas questões que ocorrem, acontecem pelas forças aí da natureza, né? Uma tempestade, né? Como que uma tempestade ocorre? A tempestade, o que é isso aí? Isso daí são nuvens, né? Aquelas nuvens que ficam lá no alto, que são nuvens mais frias, elas descem, né? E elas estão, no caso, com carga positiva, elas descem, chocam com as nuvens com a carga negativa, onde origina aí os raios, né? E esse choque também faz com que essa corrente de ar, de uma maneira muito intensa, venha a dar origem às tempestades, tá certo? Então, isso daí são ações da própria natureza, né? Ela faz isso daí, trazendo muitos e muitos prejuízos. Então, no caso lá do tsunami também, essa acomodação que ocorre entre as placas tectônicas, quando essa acomodação acontece no fundo do oceano, isso daí tem uma lei que chama a lei da ação e reação, né? E essa lei faz com que aquela ação, ela vai promover uma reação. Essa reação seria essas ondas. As ondas, e elas vão se estendendo até chegar no litoral, né? Nas praias, onde essas ondas são ondas gigantescas, né? Então tudo isso daí é uma ação natural. Mas aqui a Bíblia nos mostra também que existe essa ação de natureza espiritual, né? São seis espaços que a gente vê aqui em Êxodo 9, 18. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora.
Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo o homem animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Né? Então, vai no 23 agora, Êxodo 9, 23. Então, o que acontece? Aquela saraiva, o que é a saraiva? A saraiva é uma chuva, né? Seria uma chuva de granizo, né? E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, né? Então, esses trovões provavelmente jogavam esse fogo, né? Descarregava essa corrente elétrica que pegava fogo, né, pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, existia esta influência de ordem espiritual, né, nas catástrofes que aqui ocorria, né? Bom, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Tudo bem. Então, irmãos, veja bem. O povo de Israel também, né? Eu acho que tem uma passagem aí que eu acho que é interessante também estar passando para os irmãos, né? Em termos de genocídio que aconteceu. Vamos rapidamente entrar lá em 1 Crônicas 21, 11. Eu acho que é bem oportuno eu estar passando para os irmãos tudo isso daí, para que nós possamos entender um pouco mais das tragédias, né, das desgraças, dos desastres que acontecem aqui nessa terra, sabe, irmãos? Então, temos observado que há muita ação de seres espirituais em tudo isso, né? Com relação a genocídio, em 1 Crônicas, no capítulo 21, de 11 a 14, que eu vou ler. O que acontece aqui? É que Davi, ele quis fazer um censo lá do povo, né? Isso daí foi reprovado pelo profeta. O profeta Gade, segundo a consulta, né? Porque os profetas, eles tinham um contato direto com Jeová, né? Então, o que acontece? Gade, ele viu que isso desagradou Jeová, o fato de Davi querer fazer essa contagem do povo, né? Era algo que era julgado desnecessário e pecaminoso, sabe? Davi teria de confiar em Jeová, mas Davi queria saber a quantidade, as pessoas que ele tinha disponível ali para participar de alguma batalha, né? Então, Davi, segundo Gade, Davi cometeu esse pecado. Davi foi lá, realmente não quis saber de Jeová e enumerou o povo. E, inclusive, a Bíblia, né, fala que o próprio Jeová incitou Davi a fazer isso, né? Então, existe essa questão também, quer dizer que isso foi algo programado para acontecer, né? Então, eu vou ler aqui, ó. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha para ti. Pediu para Davi escolher, porque 3 desgraças, e Davi podia escolher entre as 3 desgraças, né? Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, né? Era para ele escolher, eu vou dar aí 3 anos de fome, né? Ou então você vai ser consumido pelo seu adversário, né? Bom, deixa eu acabar de ler aqui. Ou 3 meses, 3 meses, né? Sejam consumidos diante dos teus adversários, 3 meses.
tá? Ou 3 anos de fome. Olha só, você vai ter 3 anos aí de fome. É seca, não vai ter alimento suficiente para todo mundo. Isso daqui é o castigo, tá? Que Davi, ele ainda podia até escolher o que ele queria aqui em termos de castigo, né? Ou 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários. Então agora 3 meses, não é 3 anos, 3 meses. Já diminuiu, tá? De 3 anos passou para 3 meses, vai ser consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance. Ou 3 dias. Diminuiu. De 3 anos, de 3 meses passaram para 3 dias. E outra coisa, 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então, aí Davi, ele escolheu. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então, Davi, ele fez a escolha, ele preferiu cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, né? Ia ter compaixão para com ele e com o povo. E era só 3 dias, né, irmão? De 3 anos, 3 semanas, 3 dias. Mas olha só o resultado disso daí, né? Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Né? Vamos ler também o 15. E Deus mandou, pois, e Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então, o que aconteceu? Lá aconteceu uma peste, né? E que 70.000 pessoas, elas morreram com essa peste. Então, irmãos, por que eu tô passando, né, esses versículos? Porque a Bíblia, nós estamos aqui na terceira instância do conhecimento, sabe? Eu gosto de falar assim, nós, no campo do conhecimento nós temos 3 instâncias. A primeira instância é a instância do conhecimento científico, tá? A segunda instância é conhecimento filosófico e a terceira instância é do conhecimento teológico, tá? Então, essa é a última instância de conhecimento, que é o conhecimento teológico. No conhecimento teológico, tá, nos deixa muito claro o quê? Que existe a ação de seres espirituais aqui na Terra, né? Atrás em meio às desgraças que existem. Então, irmãos, além disso, nós podemos citar também o dilúvio, né? O dilúvio que foi enviado, que apenas 8 homens se salvaram, o resto da humanidade todos morreram. Quer dizer, para quem não sabe, viria ali uma chuva, aconteceu uma chuva. Aqui no caso do povo de Israel também, muitas pessoas simplesmente entenderam que, está tendo aqui uma peste, está matando muitas pessoas, mas, na verdade, eles não sabem o que estava atrás de tudo isso daí. O Davi sabia que estava atrás disso, também os profetas sabiam que existiam forças espirituais movendo e trazendo essas desgraças, né? Então, aonde estava Deus? Então, em muitos casos, tá, irmãos? Seres espirituais estão atrás das desgraças, né? Então, agora, nós podemos conhecer, né? Vamos vir agora para o nosso tempo, tá certo? Eu vou voltar ali na apresentação, que ali eu tenho uma sequência, eu acho que essa sequência, ela me ajuda aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, né? Bom, vamos lá. Desgraça Israel.
Agora, e no Novo Testamento, e depois que Jesus veio, né, as desgraças, elas continuam acontecendo. Não é verdade? Nós estamos vivendo aí em tempo de pandemia. Ninguém pode negar isso. Nós vivemos em tempo, inclusive, aquelas catástrofes que eu passei, todas elas, né, que eu coloquei lá, naquela sequência de catástrofes, todas elas aconteceu após, né, Jesus Cristo, após o Senhor já ter estabelecido aqui o teu reino. Tá? Nós vivemos em tempo de graça, onde aqui Jesus estabeleceu o teu reino e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que acontece? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Deus não foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João, no capítulo 1, versículo 18. Né? Que nos diz isso daí, 17 e 18. João capítulo 1, versículo 17 diz assim, né, que a graça, não, que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E nós conhecemos, nós sabemos que Jesus revelou o Pai através das suas atitudes, tá certo? Então, o Senhor Jesus, ele disse lá em João 14, 10, 11, ele diz o seguinte, nós vamos ler, né, João 14, vamos colocar esse versículo, que é fundamental a leitura desses versículos. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou conseguindo. Isso. João 14, 10 e 11. Que diz assim, ó. João 14, 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha só. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui o Senhor Jesus deixou muito claro que por Jesus Cristo nós podemos conhecer as obras do Pai, as obras de Deus, né? Então Deus, ele foi revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento, tá certo? Ou seja, Jesus revelou Deus para a humanidade. Quando lá em João capítulo 1, versículo 1 fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o que ali está dizendo? O que fala aí nesse versículo? Esse versículo diz o seguinte, tá? Que somente poderia revelar a Deus quem estava com ele. Tá certo, irmão? Moisés era um homem, né? Moisés, quando apareceu o anjo, ele se prostrou diante do anjo, porque é algo sobrenatural que aconteceu e ele se demonstrou completamente submisso. Por quê? Porque Moisés não tinha condições, ele não estava no seio de Deus, assim como Jesus estava, né? Sempre esteve. Então Jesus, ele teve condições de revelar, porque ele estava no seio do Pai, junto com o Pai, né? Então, veja bem, este o revelou, tá certo? Então, quando Jesus ele fala assim, olha, você quer conhecer Deus, vai ser pelas minhas obras. Vamos ler lá João 5,19 também, que está aí dentro do contexto. Tá? Olha, por quê? Porque como pela... Deus, não, é João.
João 5,19. Desculpa, eu falei Romanos, né? João 5,19. Que quando diz assim, ó. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai. Porque se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, né? Então, veja bem, aqui o Senhor Jesus deixou muito claro, ó, tudo que eu faço aqui é o Pai que está fazendo, né? Então, todas as minhas atitudes, elas são atitudes do Pai. 100% atitude do Pai. Por isso que Jesus não podia pecar, irmãos. Porque se Jesus pecasse, ele ia atribuir o seu pecado ao Pai. Então, como Jesus não pecou, ele deixou muito claro que Deus é perfeito. Ele não peca, né? Ele não manda pragas sobre o homem. Ele não manda um anjo para destruir 70 mil pessoas, né? Então, o que acontece? O Senhor Jesus o que eu faço é o Pai que está fazendo. E pelos relatos do Novo Testamento, em nenhum momento o Senhor Jesus ele promoveu nenhum tipo de catástrofe na Terra, né? Quando nós lemos lá em Marcos, no capítulo, no versículo 39, irmãos, nos revela como que o Pai age. Tá? Nos revela como que o Pai age. Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Vamos voltar um pouco. Olha aí o 38. Marcos 4,38. E ele estava à popa, dormindo sob uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Porque o que aconteceu, irmão? Isso aqui é uma tempestade que teve uma tempestade que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo estavam ali dentro do barco, e a tempestade não estava de brincadeira, porque eles são pescadores, né? O pescador, ele conhece, ele passa por tempestades, ele sabe administrar aquela tempestade. Mas dessa vez eles viram que eles iam naufragar mesmo. Tanto é que eles foram lá e o Senhor Jesus dormindo lá, né, tranquilamente, e eles chegaram apavorados lá, falaram: olha, está uma tempestade, nós vamos todos morrer, né, com essa tempestade. E aqui no 39 diz, ó, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, irmãos, como que o Pai age? O Pai, ele não manda tempestade. O Pai, ele cala a tempestade, né? Então, o Pai, ele age de que forma? O Pai, ele não manda pestes e doenças, enfermidades, né? Ele cura, porque Jesus Cristo, ele curou as enfermidades. Né? Ele veio e curou tudo que é tipo de enfermidade. Tá certo? Então, Jesus Cristo veio revelar o Pai. Agora, irmãos, se em algum momento o Senhor Jesus, né, mandasse aí descer um fogo do céu, assim como os apóstolos do Senhor perguntou, né, se era para numa ocasião, né, que eles não foram bem recebidos pelos samaritanos no caminho. Eles iam para Jerusalém e no meio do caminho eles ficaram cansados e procuraram um lugar para hospedarem-se, né? Aí o que acontece? Foi recusado, porque eles eram judeus e existia ali uma rixa, assim dizendo, entre os samaritanos. E eles não quiseram ceder ali para Jesus, os seus discípulos, né, e apóstolos, não queriam ceder a uma estadia.
Aí eles falaram, ó, não quer que façamos como Elias, que desça fogo do céu e venha consumir a todos? Então Jesus falou assim, não, o Filho do Homem não veio para matar o homem, mas sim para salvá-lo, né? Veio para dar vida. Ou seja, tá aí, ó. E aconteceu que isso daí tá no Lucas. Olha no 54. Lucas 9. Então, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então, Elias fez isso lá, né, no Velho Testamento. Desceu fogo do céu e consumiu, né? Foram o quê? Foi 51, né, pessoas 3 vezes, né? Foram consumidos. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, irmãos, veja bem. O que aconteceu aí, então? Jesus Cristo, ele não permitiu, ele não quis que descesse fogo do céu e destruísse ninguém. Então, e o Pai, ele faz igualmente. Ali, aquelas desgraças, essas ações, irmãos, que acontecem na terra, Deus não tem nada com isso, irmãos. Deus Pai não tem nada com isso. Nem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nem o Filho, porque o Filho veio fazer a vontade do Pai. Então, Deus está fora disso daí, viu? Tudo que acontece na terra de desgraça não é a vontade de Deus, tá, irmãos? Não é. Tem a permissão de Deus, tá? Tem a permissão, por quê? Porque existem as leis, existem leis naturais, existem leis espirituais, tá? Existe... O que dá segurança jurídica, né? Hoje é muito... É algo que a gente tem ouvido muito, né? Sobre segurança jurídica. Não é isso? O que dá insegurança jurídica? O que dá insegurança jurídica é quando a pessoa acha que aquela lei não foi uma lei bem colocada. Aí o que a pessoa faz? Ah, não, vou agir. Ele usa de uma autoridade tirana, né? E faz, não, essa lei não, isso aí eu vou com a caneta aqui, eu vou dar uma outra ordem, não estou nem aí pela lei. Isso aí traz insegurança jurídica, porque a lei ela tem que ser cumprida, né? Não é assim? Tá? Então, Deus, tá? Ele não intervém dessa forma, tá? Nas leis, desta forma. Então, Deus Pai, ele não tem nada com isso daí, viu? Eu vou voltar aqui na apresentação, já estou encerrando, viu, irmãos? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, é o que eu estava falando. Se Jesus Cristo tivesse descido fogo do céu ali, ou em outra ocasião, né, tivesse matado alguns homens, algumas pessoas, eu acreditaria, sabe, irmãos, que foi realmente Deus, ele age dessa forma, né? Porque Jesus, ele falou que veio fazer a vontade do Pai. O que ele faz é como se o Pai estivesse fazendo. Talvez eu nem entenderia porque Deus agiu daquela forma. Mas se Jesus agiu, né, eu agiria dessa forma. Agora, por que as coisas têm de ser dessa forma? Irmãos, o Senhor Jesus, ele teve no nosso meio, ele também ficou sujeito, tá, a essas desgraças, né? Tanto olha o que aconteceu com ele,
né? A maldade do homem, sabe, agiu de uma forma tal que ele morreu, que ele sofreu, pagou o mais alto, o mais duro preço lá na cruz do Calvário. Tá certo? Então, assim como N pessoas têm padecido aqui neste mundo, através aí desses holocaustos, de toda essa desgraça que tem acontecido na Terra, com Jesus Cristo não foi diferente. Ele passou também por isso, de uma forma terrível, né? Isso aqui eu coloquei, né? Que este mundo, muitas coisas acontecem, conforme eu coloquei, através né? Por exemplo, aqui um exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa está andando num prédio muito alto, sabe, irmão, se ele não tiver um devido cuidado, se ele cair lá de cima, vai ter uma lei que chama a lei da gravidade, que vai fazer com que ele esborrache lá embaixo. Então ele está sujeito a acontecer aqui uma desgraça com essa pessoa, né? A lei da ação e reação também, se a pessoa pega um veículo em uma alta velocidade e pegar de frente em um poste, existe essa lei, é uma lei da física, né? A lei da ação e reação, me parece ser a terceira lei de Newton. E tem essa força centrífuga, não sei se é centrífuga ou centrípeta, isso aí depois nós podemos tirar essa dúvida com o pastor Hélio. Ele é conhecedor da FIA, professor de física. Ou seja, você entrar no... Eu não digo nada não, velho. Eu digo assim, quando a pessoa entra numa curva, numa velocidade muito forte, aquele carro, o que acontece com ele? Existe uma força que joga esse carro para fora da pista, né? Então isso daí são leis naturais, leis que vão acontecer, tá certo? Ou seja, para você ficar livre das leis que regem a natureza e regem este mundo, é necessário o quê? Que você saia deste mundo, tá certo? Necessário é que você saia deste mundo. Jesus Cristo ele deixou muito claro em Mateus 24:7 o que as pestes aconteceriam. Isso daí seria o princípio das dores, né? Então nós não sabemos, irmãos, se Jesus voltar amanhã, já é o momento dele voltar, porque já se cumpriu. O mundo todo, irmão, já tem acesso à palavra de Deus através do avanço da informação, né, que vem aí pela internet. Então, para Jesus voltar, Jesus pode voltar amanhã, eu vou voltar hoje, porque eu tenho notado que já se cumpriu tudo para a vinda dele. Tá certo? E também, né, Pedro já nos alertou, em 1 Pedro 3,7 diz o seguinte, que a terra, né, ela está reservada, está guardada para o fogo. Então isso daí, Pedro ele já previu o quê? Que nessa terra, irmãos, ela já está condenada, né, para ser consumida, né? Ela já está condenada, é catástrofes que realmente estão para acontecer aqui neste mundo, né? E saiamos deste mundo, nós saímos deste mundo, né, quando passamos a pertencer à igreja. Então nós temos que sair deste mundo, nós não podemos estar sujeitos às leis deste mundo, nós não podemos estar sujeitos, tá, aos seres espirituais deste mundo. Então nós temos de sair deste mundo. E nós só podemos sair deste mundo quando nós pertencemos à igreja, né? É quando nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo. Tá, irmãos? Jesus, em João 8,36, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então quando você pertence, passa a pertencer ao reino de Jesus Cristo, você saiu deste mundo, tá? Ou seja, até as leis naturais deste mundo, você está livre delas, né? Ou seja, você está sujeito às leis que regem a igreja. E as leis que regem a igreja são leis celestiais, tá certo?
São leis, você estará sujeito não às leis deste mundo. Tá certo? Aí você pode perguntar, não, mas e se eu entrar, e se eu estiver aí num prédio, né? E eu cair lá de cima? Tá certo? Eu não estarei sujeito às leis da gravidade? Eu posso dizer para você que não. Não, Jesus não vai deixar com que você caia lá de cima. Tá? Não vai, irmãos. É da onde vem os milagres. Quantos testemunhos de milagres nós não ouvimos? Então, a sua vida estará escondida em Deus. A sua vida estará escondida em Deus. A palavra de Deus nos fala isso. Jesus vai te guardar de todas as intempéries deste mundo. Tá? E quando a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5:20, né? O que quer dizer isso? Isso daí quer dizer o seguinte, que a sua pátria, tá, não é aqui neste mundo. Você está aqui como um embaixador. Você não está sujeito às leis deste mundo, porque uma embaixada, ela está sujeita às leis do país de origem. Então, se você é um embaixador de Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, eu vou ler aqui rapidamente, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, quando fala assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Né? Então, irmãos, se você é embaixador, você está aqui como embaixador nesta terra. A sua pátria não é aqui. 2 Coríntios 8:23 também, eu vou ler rapidamente, que nos deixa claro também. 2 Coríntios 8:23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Deus. Né? Então, irmãos, embaixadores, esta é a palavra-chave para aqueles que pertencem à igreja. Né? Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. E a garantia que Deus nos dá está aqui, ó. Que até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, irmãos, nada vai acontecer na vida se não estiver dentro do propósito de Deus. Tá? Se você pertence à igreja. Por isso que eu sempre digo, irmãos, não existe cristão sem igreja. O cristão que fala que é cristão não está em comunhão na igreja é como um filho que está órfão. Tá? Então, Mateus 10:30 é o que fala o seguinte: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aí você pode dizer, mas espera aí, então só a igreja que tem proteção de Deus? Não, irmãos. Não é só a igreja que tem a proteção de Deus. O que nós fizemos aí no começo do culto? O que o pastor Hélio fez aí no começo do culto? Orou pelos governantes desse país. Né? Porque a oração, ela tem poder de alcançar aqueles que não estão em Cristo. Né? Então, o poder de Deus, eles podem ser alcançados, sim. Romanos 8:28 nos diz o seguinte, que todas as coisas contribuem a favor daqueles. Vamos ler, eu vou ler. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Que diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então, queridos irmãos,
Porque, deixa eu voltar aqui para estar encerrando. Então, queridos irmãos, o que acontece é isto. Olha, o poder de Deus, o poder de Jesus, né? Ele tem todo o poder. Se você está em Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso em Cristo que nos fortalece. Então a palavra de Deus nos dá toda a garantia de que a sua vida está guardada por Jesus, está guardada por Deus, independente de de como esteja o mundo, né? Em tempos difíceis desse país, sabe, aí no passado, sabe, foi uma época que eu tive, assim, que eu alcancei muita coisa positiva na minha vida. Por quê? Porque eu não dependo, não estou, vocês também não dependem do presidente, você não depende dos governadores, e você não depende dos deputados, né? Você depende o quê? É do poder de Deus na sua vida. Independente de como esteja esse país, se você está no centro da vontade de Deus, sabe, a sua vida será uma vida abençoada, né? Então, irmãos, se alongou um pouco, porque o assunto é um pouco amplo, né? E polêmico, mas o fato é esse, tá? Agora, para encerrar, então tudo bem, então quer dizer que com o crente não acontece nada de ruim. Irmãos, nós também morremos, né? O apóstolo Paulo ele morreu também, né? Foi de uma forma trágica. Pedro foi crucificado, né? Quantos mártires não sofreram, né? Tem aquele conhecido seu, um homem de Deus, abençoado também, que morreu, muitas vezes foi até acometido pela própria Covid, sabe, irmão? Mas uma coisa nós temos a certeza, que isso estava dentro dos planos do Senhor, sabe? E a palavra de Deus nos deixa claro que o céu não é aqui, nunca será aqui, na terra, né? E se essas coisas acontecem com o povo de Deus, é porque está no centro da vontade de Deus e que existem propósitos muito grandes que nós, muitas das vezes, não conseguimos perceber esses propósitos, tá? Então, glórias ao Senhor Jesus, eu quero encerrar aqui, abençoando a vida dos irmãos, que em meio a essa pandemia, o poder de Jesus esteja sobre a sua vida e que o propósito dele se cumpra na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Espera só um minutinho que eu vou terminar a gravação.